Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era. A natureza como você nunca viu. E é sempre bom estar compartilhando com vocês esse horário iluminado pela luz racional. Não só pelo compromisso da divulgação racional, mas principalmente pela vibração universal de nossos raciocínios, pela empatia racional, pela grande alegria de estarmos vibrando juntos dentro de um mesmo entendimento e de uma mesma meta natural. Quem já se conhece não mede sacrifícios, faz o que for preciso e necessário para conduzir todos para a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Quem já se conhece só pensa no bem de todos e na paz de todos, e conhece o remédio para isso, porque já tem ele nas mãos para a verdadeira salvação de todos, que é se conhecer, saber de onde veio e para onde vai, como veio e como vai. Quem já se conhece, meus queridos, que já esteve na categoria de bicho racional, sabe que o bicho racional ele é teimoso, é rebelde, impossível, imprudente. Sabe que um bicho racional custa a tomar conhecimento do que está mais necessitando em sua vida. Sabe que o bicho racional é cheio de vontades, de gostos, cheio de manias, cheio de aparências, de pompas e de fantasias. O bicho fica iludido com as pompas, com as fantasias, com o conforto e acaba ficando acomodado por estar confortado. Acaba renegando tudo. Não quer saber de nada, só porque está com a barriga cheia, mesmo que aparentemente. Dessa forma, o bicho fica desinteressado, somente se preocupando com as fantasias e as aparências. O bicho passa a olhar só para o chão. Para cima, o bicho não olha, o bicho só olha para baixo. Quando está perdido e desesperado, aí então o bicho olha para cima, pedindo socorro. Mas estando acomodado, o bicho só olha para o chão. Estando acomodado, não quer tomar conhecimento de coisa nenhuma. Não quer se preocupar com coisa alguma. E daí entra a dona do pensamento em função com a sua grande lapidação para acabar com a empáfia do bicho e sua grande ilusão. Porque hoje o bicho é tudo e amanhã o bicho não é nada. Como estão cansados de ver aí como são as transformações da natureza. Hoje pensa que tem tudo e amanhã, meus queridos, não tem nada. A lapidação existe para aprimorar os bichos para que deixem de ser bichos. A natureza, dona do pensamento, lapida a bicharada
porque o pensamento foi feito para a lapidação. Por isso é que todo pensador é um sofredor, porque precisa ser lapidado. Então parece para o bicho acomodado que ele não precisa de mais nada, que não lhe falta nada, que já tem tudo o que precisa. Mas tudo isso é somente aparência. O que o bicho precisa mesmo é deixar de ser bicho, para ser um aparelho racional, para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Então, por isso que está aí essa grande lapidação no mundo todo, que é para desencantar o bicho dessa vida de matéria, por não ser essa a verdadeira vida. A lapidação trazendo então o amadurecimento de todos, para que estejam preparados para o universo em desencanto. A porta é a chave da eternidade, o elo de ligação com a perfeição de nossa origem. Por isso é que estamos sendo agraciados com a aparição dos habitantes do mundo racional. Os OVNIs em todas as partes do mundo, de todas as formas, cores, tamanhos e maneiras, trazendo a propaganda da fase racional, que é uma evolução natural promovida pela própria natureza para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Mas nem assim, com os habitantes do mundo racional provando a sua existência a olhos vistos. O bicho, meus queridos, não se demove de sua rudeza, porque o rude, ele custa interpretar as coisas que são e estão tão claras. Os rudes querem tudo nos mínimos detalhes, bem mastigadinho, para não ter trabalho de engolir, de digerir. E por isso é que é tratado como bicho, é que está na categoria de bicho, por sua grande rudeza. Por estar nessa categoria, aprende tudo com grande sacrifício, custa aprender as coisas, tem grande dificuldade para aprender. Mas todos alcançarão o verdadeiro saber e todos voltarão para o mundo racional. Uns agora, por meio do desenvolvimento do raciocínio, e outros vão percorrer aí outras classes, todas dando aí uma grande volta, né? A Terra estando aí com várias classes para ser conduzido o animal racional. Então, é preciso encerrar nessa vida a estrada das classes da matéria para haver o reencontro definitivo com a sua verdadeira morada eterna junto ao verdadeiro Deus e de seus irmãos puros, limpos e perfeitos, que na fase racional se manifestam aí no céu na forma de OVNIs. A rudeza faz com que queiram continuar o passeio da matéria. Então acabam se transformando em outras classes da matéria por desejar continuar ligado à tona do pensamento. Então, meus queridos, continua na linha dos pensadores em classes inferiores, enquanto que outros estão embargando agora esse passeio pela matéria, por procurar desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Os que preferem se conduzir pelo pensamento só querem fazer aquilo que seu pensamento pensa. Não aceitam as recomendações racionais de sua origem verdadeira, porque acham que o seu pensamento é que está certo. Então,
continuam ligados à dona do pensamento, que é a mesma que comanda as classes inferiores, a classe dos irracionais, por acharem que seu pensamento é que está certo. Então só fazem o que pensam e não o que está sendo recomendado pelo racional superior, que é buscar o conhecimento de si mesmo pelo estudo do conhecimento racional para o desenvolvimento de seu raciocínio. Esses continuam na classe aí de pensadores porque estão ligados ainda à dona do pensamento. E estando ligados a ela, continuam experimentando a matéria nas demais classes que existe, que é muito grande, porque todo bicho pensa, sendo racional ou irracional. Então, meus queridos, o que é que se tem que fazer para se desligar da dona do pensamento, da dona da lapidação? É tratar imediatamente de desenvolver o raciocínio, lendo e relendo a cultura do raciocínio, a cultura racional, sem perca de tempo, para se ligar à energia racional, até ficar ligado de uma vez, por o raciocínio estar sendo desenvolvido, então passando assim para a classe de aparelho racional, aparelhado com o mundo racional. Assim como desenvolveram o pensamento, também desenvolverão o raciocínio, que é rapidíssimo, por ser da origem verdadeira de todos. Com a persistência na leitura, todos conseguirão. Agora só não volta para a eternidade ainda quem não quiser. Quem não fizer por onde voltar agora, por preferir continuar aí experimentando a matéria em classes inferiores. No ler e reler, meus queridos, a energia racional ela vai desenvolvendo todos muito naturalmente, sem ninguém sentir. Só vão sentindo que estão ficando diferentes, para melhor. Quanto mais o raciocínio desenvolvido, mais equilibrado, E dessa forma perdendo as manias de bicho, perdendo as manias da categoria que estava de bicho racional. O raciocínio vai desenvolvendo a pessoa, vai mudando para melhor e se achando sempre diferente para melhor, perdendo todos os vícios da matéria, chegando ao ponto do equilíbrio total. Todos alcançarão porque todos são de origem racional. Então, independente da leitura dos livros, a natureza está desenvolvendo o raciocínio dos que estão mais lapidados, dos que já estão mais maduros, porque a aura da natureza é racional. Por a aura ser racional, o raciocínio naturalmente vai se desenvolvendo. Mas com a leitura é muito mais rápido, é garantido, porque com a leitura se liga a energia racional muito mais rápido do que naturalmente. Naturalmente, o processo é muito lento. E ligado à energia racional, desenvolve a máquina motora do raciocínio com mais rapidez. Essa é a evolução natural da fase racional, a fase básica da vida, uma fase que é ligada ao mundo racional. Enriquecidos pelo desenvolvimento do raciocínio, meus queridos, não nascerão mais nessa galáxia primária onde ninguém sabia o porquê existia nela, vivendo como bicho sem saber porquê,
e por viver como o bicho encontra dificuldade em se animar a se conhecer. Quem não se conhece duvida de tudo que não conhece. O bicho só quer saber daquilo que ele conhece, né? Se limitando somente naquilo que conhece e que está acostumado. Porque o bicho se acostuma com as coisas e por isso não amansa e nem se doma, e sim se acostuma. Por isso é que conserva ainda a sua ferocidade, ao ponto até de destruir uns aos outros. Porque somente se acostuma com aquilo que aprendeu. Parece que está domado, mas não está, porque a ferocidade ainda permanece no íntimo. O bicho é uma fera bravia, meus queridos, e por isso é que vivem aí se digladiando, atacando uns aos outros e destruindo uns aos outros, porque são todos hereditários da fase de monstros, das primitivas fases de um passado remoto, das primeiras eternidades de existência, porque já foram todos monstros e selvagens. Assim, a hereditariedade ela continua ainda prevalecendo, apesar de já terem passado pela lapidação na natureza e se tornado humanos. A ferocidade é um mal hereditário, e para perder esse mal hereditário, somente pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque com o raciocínio desenvolvido, ficam desligados da dona do pensamento, para deixar a categoria de bicho racional, para deixarem de ser assim como são, mesmo com o desenvolvimento do raciocínio. E não existe outro meio, não existe outra solução. Somente alcançando a ligação com a energia racional é que perderão as influências da dona do pensamento, que rege todos os animais racionais ou irracionais, passando todos a reger com a natureza pura, limpa e perfeita, é outra coisa. Por isso é que o mundo irá se tornar um verdadeiro paraíso de paz, de concórdia, porque perderão todos essa influência animal, perderão a ferocidade animal, porque sairão definitivamente da condição de bichos, de animais, para serem aparelhos racionais, gozando dos privilégios de uma energia perfeita, capaz de evoluir a vidência e o aparelho ao nível da levitação, adquirindo todos um perfeito equilíbrio racional, embora ainda vivendo aqui na matéria. Vivendo na matéria, mas ligados no mundo do seu verdadeiro estado natural de ser, de sua verdadeira origem de racional. Então, meus queridos, precisavam e necessitavam de toda essa lapidação que é para o extermínio do atraso, da rudeza, da brutalidade e da ferocidade. Então a natureza incutiu na cabeça de todos o desenvolvimento dos artifícios para deixar todos vaidosos com suas descobertas, se sentindo inteligentes, geniais, nobres, ao ponto até de renegarem a categoria de animais e se declararem gente, uma nova denominação para fantasiar a categoria e a classe de animais e de mamíferos predadores. Viramos gente. Assim, todos passaram a ser lapidados pelo artifício, pelas artes, transformando o animal racional em um grande sonhador, por estar sendo lapidado por tudo que o pensamento fez e inventou para a diminuição da ferocidade e do atraso.
Sendo assim, meus queridos, o maior mestre do animal racional, a lapidação. Quanto mais lapidados, melhores vão ficando, mais desenvolvidos e evoluídos pela lapidação, até o estado de amadurecimento ideal, depois de cansados e alquebrados, onde passam a procurar outros recursos, outros métodos, se desvencilhando de manias e de vontades absurdas e dessa forma encontrando a fase racional de portas abertas para a verdadeira recuperação de todos. Bem, meus queridos, vamos agora para o nosso momento poético. E logo após a poesia, retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. A dissonância. O magnético canta, dança e pula, de rabo em pé e olhar de esguelho, ironizando seu irmão, como se na matéria houvesse perfeição. Como se ele fosse puro. Porém, o que o magnético tem é medo de se olhar no espelho, acusando com dedo em riste, horrorizado com sua imperfeição. O olhar do magnético é frio e triste, pois ele sabe que acabou-se a ilusão. Sua música já não encanta, já não tem mais sintonia, é uma dissonância fria, não traz nenhuma alegria. Ressuscitados para a eternidade são os que respeitam a verdade, respeitam a ordem e a razão. Esses ressuscitados já estão. O respeito é bom e cabe em todo lugar. Magnético, como te manifestas? Nos olhares de esguelho, na língua ferina, nos ouvidos indiscretos, no corpo do viciado, nos desequilibrados sexuais, nos pés turbulentos e nas almas sombrias, no sorriso dos zombeteiros, na ironia dos sarcásticos, no egoísmo dos avarentos, nas palavras mordazes, na ganância dos corruptos. É desse jeito que o magnético se manifesta, se alimenta e se sustenta. O respeito é bom e cabe em todo lugar. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos! A inteligência, meus queridos, é um componente do pensamento e todos os animais possuem. Já a sabedoria é um componente do raciocínio. Tem compromisso com a razão, com a verdade, com a pureza, com a parte divina racional. Inteligência é vislumbre do pensamento. E a sabedoria, ela é uma síntese, é essência. Isso define o papel da energia racional como fonte de união e de sabedoria. Os vislumbres e descobertas alcançados pela inteligência
não possuem compromissos com a união. Antes são pontos de vistas individuais, percepções pessoais e descompromissadas do todo, motivo pelo qual o mundo vive dividido e antagônico entre si, não conseguindo, apesar de toda a tecnologia avançada, estabelecer um terreno de paz e de união, entre os povos. Esse é um fato que se deve justamente à fonte de energia que alimenta a inteligência dos viventes, a elétrica e a magnética. O pensamento e a imaginação, a fonte de inteligência da Terra. Mas só com a energia da origem é que, pela sabedoria do que somos, alcançaremos a união. E assim a inteligência passará a ser usada em favor de nós mesmos, usada com sabedoria e não como vem sendo utilizada, em propósito de destruição dos próprios seres e do meio ambiente, como todos sabem. A sabedoria é racional. Não existe sabedoria que não seja racional, meus queridos, mesmo sendo ela milenar, porque a verdade sobre tudo que existe é uma só. As fantasias é que são muitas e atrapalham a visão do vivente. Está aí, nesse caso, a cultura racional, a sabedoria que faltava no meio dos inteligentes seres humanos. O verdadeiro saber só se adquire através do raciocínio, onde a cultura racional é a materialização desse saber, que só pode ser completo pelo desenvolvimento do raciocínio. Tem que se transformar em aparelho racional. A sabedoria está diretamente relacionada ao raciocínio. E o raciocínio é um habitante do mundo racional materializado. As diferentes formas de expressão usadas para explicar convergem para uma coisa só, que é facilitar a percepção da diferença dos efeitos de uma energia superior em relação aos efeitos das energias inferiores, que são as fontes que alimentam o nosso cérebro. Nossos neurônios. Perceber as diferenças entre inteligência e sabedoria facilita entender que existem causas energéticas diferentes para isso. É necessário, para uma melhor explicação, criarmos as analogias adequadas que caibam na realidade natural para facilitar as pessoas de ciência a entender que existe diferença entre pensamento e raciocínio e que temos de mais fácil compreensão, facilitam a observação dessas diferenças. Para as pessoas de ciência, meus queridos, pensamento e raciocínio são a mesma coisa. E na verdade não são. O fato de uma pessoa ser inteligente não significa que seja sábia. O saber é da parte racional e a inteligência é da parte animal. A inteligência por si só não tem compromisso com o que é certo. Não tem compromisso com o caráter, com a dignidade, que são instrumentos da razão, da nossa parte racional. A inteligência é só um mecanismo desconchavado, quase instintivo. A parte racional é que é justamente a parte do raciocínio, que é a parte do saber. O pensamento, ele não contém as respostas, mas no raciocínio está todo o saber, estão todas as respostas.
estão aí os limites da inteligência. A inteligência artificial, por exemplo, sempre vai sofrer desse mal, de não ter uma energia superior que traga uma sensibilidade racional a ela, onde residam os princípios mais nobres da humanidade. Aqueles que chamamos de virtudes. Antes de vivermos desconectados da energia mediadora do astral superior, como já falei em programas anteriores, mas é sempre bom lembrar, as principais lições, éramos guiados, meus queridos, pelo alfabeto de astrologia, que existe na palma das mãos. Sabíamos todos quais os nossos dons e a trajetória certa que deveríamos tomar. Os que se mantiveram fiéis a ele retornaram para a perfeição, mas uns tantos não quiseram se guiar pelo certo, saíram fora do limite, porque o certo tem limite. Então criaram o alfabeto artificial para sair da predestinação natural, para que pudessem escolher o que desejassem e fazer o que bem entendessem. E o resultado, meus queridos, é esse que aí está, em choque uns com os outros, por antipatia, por ganância, por ambição, por inveja disso, daquilo. Então criou-se um labirinto onde ninguém entende mais nada. Estão todos confusos, todos preocupados, todos agoniados, todos penando e sofrendo por isso ou por aquilo, apoiados somente na inteligência e afastados da sabedoria que o astral superior oferecia pela astrologia. Nem todos nasceram para determinadas coisas que desejam ser, ou que a vontade pede. Quem nasce para ser isso ou aquilo, ele é. Quem nasce para não ser, ele não é. Mas às vezes tem a pretensão de ser aquilo que não nasceu para ser. O resultado disso é o desconchavo cada vez maior das pessoas com suas profissões, com seus afazeres e seus títulos. Uma insignificante comparação. Uns nascem para serem músicos, são bons músicos, e outros não nascem, mas querem ser músicos também. Então vão encontrando muita dificuldade para executar direito com aquele que nasceu para executar com perfeição. O que nasceu com dom, ele é genial. E o que não nasceu, por muito que faça, não aparece, porque não nasceu para tal. Assim são todas as profissões, todas as aptidões. Quem nasce com um dom para determinadas coisas, ele tem uma visão ampliada daquilo. E quem não tem, não vê os defeitos e desacerta. O que tem visão, ele nasceu já para acertar. E o que não tem, nasceu para desacertar. Tem vontade de ser e procura ser aquilo que não nasceu para ser. Quando ocupa o lugar que deseja, desacerta tudo. Daí os choques constantes dos que têm visão com aqueles que não têm, por as predestinações serem diferentes. E isso se dá em todos os lugares, mesmo entre os casais, onde as esposas, às vezes, não são dignas dos maridos que têm, e vice-versa. Assim é nos negócios, na política, nas sociedades e nos empreendimentos. Tem pessoas que já nascem com educação de berço. São delicados, meigos, carinhosos, e outros já nascem brutos, estúpidos e malcriados.
Da mesma forma, aqueles que nascem pobres, mas são predestinados a serem ricos. Então, naturalmente, a riqueza converge para eles. Com o fim da fase astrológica, essa sabedoria se perdeu. Mas como também se findou a fase de animal racional, como já estamos dentro da fase mais brilhante, que é sendo promovida pela natureza, que é a fase racional, a natureza está tocando todos, botando todos de forma racional também. Para que essa evolução do ponto real do natural verdadeiro atinja todos. Todos sentindo a segurança de domínio natural da natureza. Todos já se realçando, bem dizer, de um momento para outro. Porque esses movimentos, eles já chegaram, já estão aí. Somente está faltando o que já está vindo aí, meus queridos. O conhecimento e reconhecimento dessa mudança de fase natural. E dessa forma, toda a humanidade sentindo isso, por a aura de todos ser racional. Por esse motivo, por a aura ser racional e estar sobre todos, daí a momentos estará a confraternização racional sobre todo o universo. Por a aura de todos ser uma só, racional. Esta aura, na sua evolução natural, que é de uma velocidade incalculável, por ser natural. Então não sentem, só veem que existe na natureza uma mudança. E que as explicações e orientações dessas mudanças que já estão no mundo, estão aqui na cultura racional, a cultura da fase atuante, da fase que está em vigor. Está tudo aqui. O mundo, o povo já está muito sob o domínio racional e não sabe, desconhece isso. E cada vez está sendo mais forte esse domínio, cada vez mais acentuado. E assim todos se encaminhando a passos largos para o encontro com a natureza que está chamando todos, que está orientando todos para tomarem conhecimento da cultura dela, da cultura racional. E por ser a cultura da natureza, dia e noite estando o raciocínio de todos se desenvolvendo. E por isso daqui um pouquinho, em todo lugar, em todos os cantos, falar-se-á somente em racional. E assim a vida de todos mudando para melhor. E o que esperavam de catastrófico no mundo aí, terminando tudo isso, por tudo está sendo evitado pela fase racional. A fase racional recuperando tudo e todos, e coisa alguma do que esperavam suceder de ruim acontecendo, sendo evitado, sendo embargado pela fase racional. As profecias sobre a destruição da humanidade, perdendo assim os seus efeitos por serem previsões astrológicas da fase do pensamento, da fase espiritual que se encerrou em 1935. Eis que o racional superior está fazendo nova todas as coisas e criando um rumo diferente, meus queridos, para a humanidade. Dessa forma, não podendo se dar as profecias de um futuro negro para a humanidade, pois está sendo evitado tudo isso pela fase racional. Então, a fase racional, ela não admite o esfacelamento da humanidade. A fase racional é uma fase de paz, de amor e de fraternidade universal. Passarão sim por essas coisinhas de rotina como estão passando já aí, mas em pouco tempo tudo estará restabelecido
pelo desenvolvimento do raciocínio de todos, feito pela fase racional. Se continuasse na fase de animal racional, na fase do pensamento, que é uma fase que já está falida, que é a fase onde o mal imperava, o mal se multiplicaria. E as profecias sobre o esfacelamento da humanidade teriam êxito nos seus anúncios. Hoje, o que está se passando de anormal no mundo é só uma transição passageira. Assim é a natureza em sua forma de geração e criação, que vai se desenvolvendo em grande velocidade a sua obra arquitetônica material, sempre pelo prisma de desenvolvimento e crescimento racional. Porque quem manda é a natureza, e a natureza está desenvolvendo o raciocínio de todos. Todos, sem saberem, estão sendo desenvolvidos pela fase racional, se tornando racionais sem saber. Todos os feitos e todas as vidas têm o seu dono e seu comando, que é a natureza. Este momento que estamos atravessando é um momento onde todos estão convergidos pelo raciocínio, e por isso é que aqui está sendo revelado o futuro da humanidade e sua prosperidade racional. O raciocínio de todos sendo desenvolvido numa velocidade incrível. Já sentiram as mudanças, mas ainda não sabem defini-las, por estarem sendo desenvolvidos sem saber. Um pouquinho de todos aí estarão todos já com a cultura do raciocínio em mãos. Bem, meus queridos, agora vamos ao nosso intervalo musical e logo retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Sempre assim, meu bem, o tempo passa, eu quero estar do seu lado, mesmo contrariado. Mesmo assim, meu bem, eu sei que tudo passe, mas que se faça melhor é achar graça nesse nosso amor, inconstante e tranquilo, mas que trago na boca o sabor. Inconstante e tranquilo, mas que trago na boca o sabor.
gente acha graça, depois a gente acha graça desse vai e vem, dos altos e baixos, inteiro e pedaços de amor. Dos altos e baixos, inteiro e pedaços de amor. Dos altos e baixos, inteiro e pedaços de amor. Dos altos e baixos, inteiro e pedaços de amor. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. A natureza, meus queridos, ela ama os seus filhos e deu a todos o que precisavam e até mais do que precisavam para um melhor viver, porque toda mãe ama os seus filhos. Mas a vida certa é a vida racional e não a vida artificial, porque a vida racional é a vida natural, e a natureza tudo é, e seus filhos nada são, porque depende de tudo dela para viver. A vida tem seu lado ruim, mas ainda é boa, porque a natureza dá tudo, até demais, para o conforto de todos, mas ainda não chegaram ao ponto de grau de cultura para entendê-la e compreendê-la. A natureza, bela e pródiga, como sempre, alimentando todos de tudo, com suas coisas mais belas, mais lindas, que é para a satisfação de seus filhos. Por isso a natureza brindou os filhos com uma infinidade de cores lindas, que é para satisfazer todos, agraciar todos e atender todos os gostos, e da mesma forma fez com as flores, os perfumes, que possuem o objetivo de agradar e alegrar a todos. A natureza é grandiosa, é pródiga, digna de todo respeito, digna de que todos os seus feitos sejam respeitados, principalmente a integridade humana. Todo respeito à natureza é pouco, porque a vida de todos, meus queridos, é feita por ela, é dada por ela, e quem mantém vocês de tudo é ela. Deu tudo para alegrar a todos, satisfazer a todos, mas até então não tem sido reconhecido o seu trabalho, justamente por falta do equilíbrio necessário para entender e compreender o sentimento de quem fez todos com um sentimento e que sente também, como todos sentem, todas as maldades e todas as ingratidões. A natureza fala com seus feitos, mostrando o que ela é, dizendo ela quem é, porque fez tudo para agradar todos, tudo que estava dentro das possibilidades de uma formação, deformação, para satisfazer todos, satisfazer os gostos, satisfazer o paladar de todos com sabores. Uma mãe que dá tudo a seus filhos e seus filhos nada lhe dão em troca e ainda desrespeitam seus feitos. Então, para conhecer quem é a natureza, a divina providência deu início à fase racional, trazendo para todos a cultura racional, a cultura da natureza, onde todos podem compreendê-la e entendê-la, porque a natureza é de origem racional, motivo pelo qual todos são animais racionais. Então dependiam de uma cultura racional para entender e reconhecer a natureza. Com a cultura racional, também passam a entender os motivos que levaram a natureza a castigar os seus filhos com doenças, alterações climáticas e todo tipo de desastres naturais, como secas, terremotos, enchentes,
epidemias, etc., né? Cujo motivo é o desrespeito. O que fizeram o filho dela está fazendo a ela, meus queridos. Está fazendo dívidas com ela, que tudo dá e não pede nada em troca, a não ser o respeito e a gratidão. E assim a natureza dá aos seus filhos melhor e mais até do que merecem. Todos são filhos naturais da natureza, por todos serem irmãos, por todos serem de uma mesma origem, de origem racional. Quem conhece a natureza sabe que a natureza cobra tudo. É não fazer por onde dever que o pagar é certo. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta flores, colhe flores. Cada um colhe o que planta. E cada um paga por aquilo que faz, por aquilo que fez, por aquilo que deve. E por isso aí estão muitos na classe de sofredores e em descida para classes até mais inferiores, retardando a sua subida para a pureza e a perfeição por abuso do livre-arbítrio, por desrespeitar coisas sérias. E nesse barco de descida estão os que não respeitam a fase racional, que é a fase de recuperação do animal de origem racional. Os que nem deram importância a esta fase de Deus, por se considerarem mais do que são, ou mais do que a natureza que os criou. Então, estão todos aí de passagem, passeios mais curtos, passeios mais longos, conforme as determinações da natureza que dá a cada um segundo as suas obras. Quem o bem conhece, cresce. Quem não conhece, sofre e padece. E dessa forma, a vida é rica e florida para os que já estão ligados ao mundo racional, o mundo da verdadeira origem de todos. Essa natureza, ela está triste, meus queridos. Ela está se sentindo usada e não correspondida. Está triste com razão, como uma filha que nasceu com problemas de saúde, mas que só deu conta de seus defeitos quando se deparou com uma mãe pela primeira vez e viu que a mãe era perfeita. Percebeu então que seus filhos não vingavam porque ela própria nasceu defeituosa, apesar de sua mãe ser perfeita e eterna. E os culpados por isso, de sua natureza ser assim, foram os tantos racionais que, por abuso do livre-arbítrio que tinham, para dar gosto e vazão às suas vontades de experimentar, ao progredirem por conta própria uma planície racional que não estava pronta para entrar em progresso, deram causa a essa natureza volátil, criadora de vidas voláteis, à sua semelhança, porque ela não pode dar para os seus filhos aquilo que nem ela alcança, que é a vida plena proporcionada pela perfeição. Filhos que, não satisfeitos, optaram em viver em classes inferiores, na condição de animais racionais, livres pensadores, desligados da natureza, de suas orientações salutares, suas regras originais que mantinham todos afastados do mal que nela mesma existia, né? Nos oferecendo sempre o seu lado bom, seus dons e sua proteção. Então, abandonar essa condição de aparelhos astrológicos da natureza, né, que era comum nas civilizações antigas,
uma condição que era necessária, né, para se viver conectado com a natureza e todos os seus componentes, das 7 partes que compõem a vida nesse mundo. Um mundo que foi projetado com princípio, meio e fim. Um sonho fora da eternidade, possível de ser construído, mas moralmente repreensível pela banalização da vida, pelos efeitos sofríveis, pela dor das perdas, pelo desespero de estarem procurando o que não perderam, sendo todos esses desencontros em cadeia apenas a consequência de um abuso que se deu lá na origem, que gerou uma base imperfeita, mas com fundamentos racionais. A natureza chegou ao ponto de revolta com esses forasteiros, esses desordeiros, esses moleques, e decidiu encerrar esse teatro de fantoches e religando todos novamente ao seu comando, por bem ou por mal. O comando elétrico responsável pelo pensamento, ele se virou contra o pensador. Porque para aparelhar novamente com a natureza, é preciso antes se conscientizar sobre a sua origem para, a partir daí, poder ir se desmagnetizando e fechando a porta para pensamentos desequilibrados, enquanto exercita o raciocínio lógico sobre uma base verdadeira e perfeita, que é a base racional do mundo racional. Para a realização dessa religação, meus queridos, foi preciso então introduzir nessa civilização as informações precisas de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, já que se trata de uma história com princípio, meio e fim. Então, tentar viver por conta própria e desligados da natureza triplicou o sofrimento de todos, que passaram a viver como feras bravias no seu início, para culminar nos tempos atuais dessa civilização, onde tudo que existe, tirando os fundamentos do microcosmo e do macrocosmo, já foram desvendados pela ciência, assim como a realidade da impossibilidade de reversão da ação degenerativa da matéria nessa deformação racional, essa que tratamos como velhice. Essas descobertas da ciência encerram, no entanto, o seu conhecimento sobre os efeitos, faltando ao estudo científico as primeiras causas, que só podiam ser reveladas por uma natureza anterior, a natureza perfeita que criou os racionais. Racionais como eu, como você, que possuímos raciocínio, e mesmo esse raciocínio não estando ligado, ele proporcionou o desenvolvimento do pensamento racional, de um pensamento mais evoluído no animal e diferenciado, como da água para o vinho, 2 animais irracionais, que também são regidos pelo pensamento. A natureza perfeita introduziu nessa civilização o conhecimento sobre a origem da humanidade, explicando o porquê da imperfeição, explicando o que causou essa deformação. Materializou todas essas informações em livros e os nomeou como Universo em Desencanto, que é o fim do encanto, do encantamento, para o retorno à realidade do absoluto, do pleno, do contínuo, não nascendo daí uma nova religião no sentido sectário ou até mesmo doutrinário,
mas uma realidade voltada para o sentido original da palavra, um religar. A natureza está promovendo a religação de toda a humanidade a ela. Um princípio ativo natural do uso da glândula pineal que estava paralisada, sem uso, desligada. Tudo que for ligado na terra terá sido ligado no céu, conforme as profecias já haviam anunciado. E o homem escolhido para introduzir a cultura racional na terra foi Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Bem, queridos amigos do programa Nova Era, chegamos ao final de mais uma edição. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para se inscrever é fácil. O botão para se inscrever está logo abaixo do vídeo e ao lado dele tem um sininho. Clique no botão de se inscrever e clique no sininho que está ao lado. Ao clicar também no sininho, você irá receber as notificações da estreia de novos vídeos. Não deixe de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. O comentário é sempre muito importante para esse canal. E também não fiquem tristes pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era. A natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.